Curso de Linux, aula 4. Nós vamos dar uma pequena interrupção nos pacotes desenvolvedores, porque houve uma dúvida aqui a respeito, mas como é que é a estrutura de diretório, pelo menos do usuário, né? Aqui nós estamos mostrando para vocês a pasta início do Dolphin, né? O gerenciador de arquivos. Mas poderíamos também ver a partir do disco interno para mostrar a estrutura desde do root, do barra, né, do primeiro diretório da raiz aqui, em que você vai em home, tá? VBox user. Então o início vem disso, lá de home e do nome do usuário. Nosso usuário é VBox e user, conforme vocês viram lá na inicialização do VirtualBox, tá bom? Bem, e agora nós temos que olhar dois arquivos, tema da aula, né? Que é o ponto .profile e ponto BASSHRC, tá? Que fazem mais ou menos o seguinte, né? Eles definem a sua inicialização, tá? De que forma? Que história é essa? Vocês estão acostumados com Windows, que já leva a pessoa lá para o espírito é o mesmo, leva para as pastas de usuário. Aqui ele também traz para a pasta de usuário, só que ele expõe as scripts que são executadas. No Windows, elas ficam escondidas nas políticas do sistema, né? Em scripts WScript, C-script que vocês não veem, tá certo? Lá tem o ambiente WSH no Windows e tal. Aqui não. Aqui ele expõe essa estrutura para você. Então ele roda em primeiro lugar aqui, ó, profile, o perfil do usuário. Daqui do espírito do Linux é que veio, né, o espírito do Windows, né, e de vários sistemas, perfil, tá? Então vamos abrir com o editor Kate aqui para não perder tempo, né, e mostrar para vocês, ó, aqui nós vamos, isso aqui deveria ampliar a tela, aqui não está ampliando não, então vou ter que exibir, aumentar a fonte. Pronto. Então é o seguinte, a script entra, né? E internamente, quando você deu login, ela seta, ajusta a variável home, tá? Em que? Em barra home barra usuário, que seria VBox e user, tá? Foi o que vocês viram quando eu me dirigi ali ao caminho do usuário, tá certo? Eu fui lá, ó, disco interno, home, estão vendo? VBox user. É isso que se esconde aqui por detrás desse $home, tá? Barra home barra VBox user. Positivo? O home é o diretório home de todo mundo e dali sai o nome de usuário. Aí compõe o diretório home do usuário, tá? E aí ele manda executar a script.bashrc, que nós vamos ver posteriormente. Então, ele define o parte dos executáveis locais, que é o home barra bin, não é o do sistema, tá? O do sistema pode ser user bin e também tem o bin, tá? E além disso, ele ainda define mais um patch, que é o home.local barra bin, tá bom? E acrescenta o patch. E aqui um comandinho que nós já vimos que cada vez que você loga, ele anula, tá? Ele anula o set do teclado, tá bom? Porque não pode fazer o teclado prisioneiro de um usuário, tá certo?
Então tá aqui aquele comando que nós vimos, ó, estou ampliando aqui. 7xkbmap menos model abnt2 menos layout br. Correto? Então, vamos voltar para a maquininha aqui, tá? Ou seja, agora vocês não vão precisar mais dar este comando, tá? E vejam aqui, ó, os assentos já estão funcionando. Que eu dei o login e já executou isso. Então é aqui, né, no ponto profile ou no ponto BASHRC que vocês vão colocar a instrução de setar o teclado, tá bom? Então agora vamos lá no BASHRC. Vamos dar uma olhada lá, tá? Não preciso salvar, foi porque eu coloquei aquela letra com acento que ele colocou isso aí. Então agora vamos no arquivo .bashrc, que é um pouco extenso. Vamos abrir aqui com o Kate ele, tá? E vamos destrinchar direitinho o que ele faz. Bem, e aqui a gente vê o arquivo bashrc, né? Que começa testando se esse arquivo está sendo chamado em modo interativo ou não. Se não for, ele já retorna, tá? Depois, ele vai definir aqui o tamanho do history. O que é isso? Quando você executa um comando aqui na console, você pode ter essas setinhas para cima, isso é o history, tá? Ou seja, todos os comandos que foram executados para facilitar a sua vida, tá? Bem, depois ele faz algumas checagens aí que não nos interessa, tá? Depois vem o teste de terminal, tá? Para a interface que é chamada de X11. A interface gráfica do Linux é o X11. Tudo nele foi desenvolvido separado, tá? O core, a parte de digitação, a parte de exibição gráfica, tudo foi desenvolvido em separado, tá? Então, por exemplo, ele tem vários tipos de interface, tem KDE, tem aquela outra interface gráfica também, né? Xconf, tá? O, o Ubuntu, né? Tem outro tipo de interface, vocês já devem ter visto. Então, tudo no Linux é dividido. Não é igual o Windows, que tá tudo junto e tudo só tem um, não. Tá? Aqui você pode escolher, tá? Depois disso, ó, manda comandos para a interface gráfica, fazendo o prompt de cores, tá? Inicializando a interface gráfica aqui, tudo, né? Vocês hoje já mexem com interfaces coloridas, nós não, tivemos que enfrentar dificuldades, né? A gente tinha que mexer com a biblioteca gráfica chamada Curses, né? Que definia as direções de cursor, todas as propriedades dele, tá? Depois, ele faz alias de comandos, tá? Para você não ter que digitar tudo isso, ó, ls menos l menos ls menos a maiúsculo, ou ls menos cf. Aqui, ó, quando você chega na interface aqui, ó, da LA, ele já executa o comando aqui, ó, ls-a. Então, vocês podem pôr aí os seus alias também. Ele já tem alias automático até pro dir, tá? Ó, funciona. O dir do DOS, tá? Então, tá aí uma série de inicializações, ó. Esse é tipo POSIX, né? É um tipo de inicialização em Linux, tá? Padrão, vem de anos,
Então tá aí o arquivo apresentado para vocês, tá bom? Todas as definições. Se um dia vocês fizerem, né, um drive de algum tipo novo de terminal, um drive de uma placa de vídeo, né, vocês vão entender essas especificações. Todos os comandos para elas são enviados dessa forma, tá? Com um colchete e uma letra, um número, combinações que controlam posição de cursor, escolhe cores, etc. e tal. Tá? Se vocês forem ter essa oportunidade aí, vai ser muito bom. Tá? Aqui também temos, ó, aqui está comentado um alias do dir, porque já deve vir de um arquivo mais alto do sistema. Tá bom? Então, nós cobrimos aí, né, esses dois arquivos importantes aqui, né? Vou apresentar outros diretórios. Config, ele não é um arquivo, ele é um diretório. Vejam, configuração de pacotes do KDE, né, do GTK, do editor Kate, né, tem tudo aí, ó, LibreOffice que está instalado nessa máquina, do KDE HTML, tudo tá aí. Se vocês quiserem aprofundar, é só entrar nesses arquivinhos aí, né? Ó, vejam, a pastinha de configuração do SQLite Browser, né? Se vocês tiverem a curiosidade, vamos abrir com o Kate, que é o notepad dele, ó. Vejam, tá aí, ó, tudo bonitinho. Provavelmente isso aqui, ó, é mexendo com a interface gráfica, tá? Comandos para interface gráfica. E aqui é como que o SQLite inicia, tá? Eu tenho que dar aqui, clique fora. Tá? Vou ter que dar um comando à mão mesmo de aumentar a fonte, ó. Exibir, aumentar a fonte. Estão vendo aí, ó? Como que ele inicia, ó, Data Browser com Auto Switch Mode True, Editor Word Wrap True, esse aqui é para quebra de linha, tá? Esse Word Wrap, né? Que ele dá split lá das janelinhas do, do SQLite Browser para ficar mais visível, né? E aqui uma linha de bancos recentes, lembram? Nós mexemos no barra home, VBox User, Documents, banco.db, tá certo? Então esse aí é o sentido do config. É uma pasta com a configuração de cada software que é instalado, tá bom? Além disso também, ó, vejam, tem o Lazarus, né? É uma pasta com as suas configurações aí, ó. Tudo legal para vocês aí, ó, verem depois e irem debugando. A área do usuário, antes da área do sistema, que poderia provocar a curiosidade de vocês, né? User bin, só a área de usuário já abre para vocês um universo muito grande de possibilidades, tá? Então, vocês depois entrem aí nos arquivos, tá? Arquivos são esses assim, ó, com tracinhos, e as pastas são essas azuis. Tudo que for azul aqui é pasta. Temos também local, ó. O que tem em local share? Vejam aí, ó. O Dolphin, esse gerenciador de arquivos aí, tá? O console, o Conqueror, que é um navegador de arquivos, e isso aqui já é arquivo, ó, que já são arquivos, tá bom? Deem uma fuçada aí para vocês aprenderem tudo. Essa é a parte de estrutura de diretórios que interessa para vocês, tá bom?
Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o fim aqui da nossa aula 4.